Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Estamos dando continuidade às nossas videoaulas da disciplina de linguagem de script. E aí hoje nós vamos fazer o exercício que tinha ficado da última aula que eu pedi para vocês fazerem. Tinha ficado um exercíciozinho. Hoje eu vou corrigir esse exercício, fazer esse exercício aqui com vocês. E esse exercício já vai servir como uma revisão, porque nele nós já vamos ver objetos, vamos ver funções, vamos ver array e laços. Então já é um exercíciozinho mais elaborado e a gente já consegue revisar os conteúdos. De toda forma, né, vai ficar aí, eu vou fazer parte desse exercício, ainda vou propor mais um exercício para vocês fazerem no final. E se vocês tiverem dúvida, pessoal, não deixe de postar. Posta lá no fórum do Moodle, ou então me manda no WhatsApp, mas não fica com dúvida não, tá? Porque as coisas agora, elas vão começar a ficar mais complexas, mais complicadas, porque a gente vai começar a misturar as coisas. Então, nós estudamos lá as instruções de seleção e de laços, e agora nós vamos juntar isso com array e vamos juntar isso também com objeto. Então as coisas começam a ficar mais complicadinhas, né? Porque vai juntando tudo. E também nas próximas aulas, na sequência, a gente já vai misturar isso com HTML, né, lá no navegador. Então nós vamos manipular o HTML, vamos pegar entradas do usuário e colocar saídas, trabalhar com eventos. Então a gente não pode ficar com dúvida, né? Do conteúdo para trás, a gente já tem que estar dominando tudo. Funções, objetos, arrays, instruções de seleção e também os laços, a gente tem que estar entendendo bem para que a gente não tenha dificuldades. Então, vou fazer esse exercício com vocês. Peço para vocês que, se tiverem alguma dúvida, poste no fórum ou me manda mensagem no WhatsApp, tá? Então, vamos lá. O que era o exercício que tinha ficado da última aula? Era ter um objeto, que é o aluno. Este aluno ia ter nome e... eu não lembro se era para ter o nome e o telefone, mas a gente já vai pegar aqui e já dar uma olhadinha. E também ter nós vamos ter um nome, o telefone e ter também as notas, tá? Deixa eu pegar aqui que eu vi o vídeo ainda agora e já acabei esquecendo. Histórico. Então foi da última aula. Tá aqui o vídeo. E lá no finalzinho do vídeo tinha ficado... plural. E este aluno, ele vai ter... Vou tirar o som aqui para não atrapalhar. E nós vamos ver aqui já está aqui no finalzinho. Então é um aluno que tem a nome, idade e notas, tá? É isso, tá? Nome, idade e notas. Então vamos lá, vamos fazer o nosso exemplo. Eu vou começar criando uma função para criar o aluno. Então vamos dizer assim, cria aluno. É uma função que não recebe nenhum parâmetro e vai retornar um aluno, tá? E o que vai ser esse aluno? Vai ser um objeto que tenha nome, telefone e as notas, tá? Então vai ser isso aí. Posso criar usando, né, a função, posso criar assim, usando essa sintaxe aqui, com function, ou posso utilizar uma função de set, um arrow function. Então eu vou criar um arrow function e atribuo ali. A sintaxe vai ser essa aqui, tá? Recapitulando, né, como é que vai ficar arrow function? Coloco parênteses, né, e se eu tiver algum parâmetro, eu vou colocar aqui dentro. Então, essa função recebeu algum parâmetro. A setinha para indicar que esses parâmetros vão entrar para dentro aqui da função, tá? E aí, como eu preciso dar um nome para essa função, guardar essa função em algum lugar, eu faço essa atribuição aqui. Então, estou dizendo, o crialuno vai receber esta função aqui, essa função de set, tá? Então, posso usar essa sintaxe ou aquela outra sintaxe. Das duas formas aqui, para esse exercício vai ficar correto, tá? Vou deixar nessa aqui, vamos lá. Então, eu vou ter um aluno que tenha nome, então eu posso dizer assim, aluno.nome recebe, aí eu coloco aqui o prompt, digite o nome do aluno. Ou eu posso, ao invés de usar esse operador aqui de ponto, eu posso utilizar o operador de colchete. Então pode ser assim também, As duas formas ficam corretas, tá? Eu prefiro, nesse caso aqui, trabalhando com objetos, colocar assim, né? Acho que escreve até menos. Beleza, aluno no campo, idade, vai receber a mesma ideia, prompt, digite
a idade do aluno. Só que aí tem um problema. Prompt sempre me retorna texto, ou seja, string, e eu preciso transformar isso em inteiro, né? Então eu vou colocar aqui o int, parse int, e aí sim eu coloco o prompt aqui, tá? Então não pode esquecer disso. E depois eu vou ter as notas, então eu vou dizer assim, aluno.notas recebe, então eu vou dizer assim, cria notas. É uma função, essa função não existe e é uma função que nós vamos criar. Precisa dessa função? Não, não precisaria, né? Eu poderia colocar aqui, aluno índice 0 recebe alguma coisa, aluno índice 2, etc. Poderia fazer tudo aqui nesta função aqui. Só que ele ia ficar uma função grande, mais complicada. Eu acho que aqui fica uma função menor e mais fácil de ler, tá? Então eu vou ter a função criar aluno, tenho o objeto aluno, leio o nome, leio a idade e leio as notas. Aqui pode ser ler também, ler notas, que eu vou ler os dados que o usuário vai digitar. Mesma coisa eu vou colocar aqui no aluno, ler aluno. Eu vou ler os dados do aluno. E aqui eu vou ler as notas deste aluno, tá? E aí, por fim, aqui retorna o aluno. E esse aluno vai ser retornado para quem? Para quem chamou a função. Então, por exemplo, eu posso escrever aqui uma função principal, que pode ser uma function. E nessa função principal, posso ter uma variável aqui, por exemplo, e aqui eu esqueci de declarar, tá? Não se esqueça disso. Aqui eu posso ter uma variável, por exemplo, A1, e o aluno 1, e esse cara vai receber o ler aluno. Pronto. E aí, aqui depois faz o que precisar fazer, né? Mostrar o aluno e etc. E aí, naturalmente, preciso chamar essa função e eu posso dar um nome para ela, por exemplo, função principal. E depois aqui no final chamo ela. Pode ser dessa forma, ó. Aqui eu estou declarando a função e aqui eu estou chamando a função. Se eu não chamar a função, lembre-se lá, se eu não chamar a função nunca executa, tá? Então eu preciso chamar a função para que ela seja executada. Então declarei, existem essas duas funções, nenhuma delas foi executada. Quando eu chamo a função principal, aí sim eu estou voltando para cá e chamando a função principal. Agora, o que é o principal? O principal é isso aqui, ó. O principal não está recebendo, ó. O principal recebe tudo isso aqui. Então eu posso, ó, fazer de uma forma mais resumida. Vou tirar isso daqui, ó, dar um Ctrl X, apago isso aqui e vou substituir esse principal por aquele código. Ó, aqui eu declaro a função e em seguida eu já chamo a função. Só que para isso aqui funcionar, né, dessa forma que eu estou fazendo aqui, eu vou precisar colocar tudo isso aqui dentro de parênteses. Ctrl S. Tá? Então aqui eu estou declarando a função, essa função aqui, que é uma função anônima, não tem nome, e na sequência eu já estou chamando essa função, tá? Aí já faz tudo de uma vez só. Então essa é uma possibilidade, tá? Eu vou até colocar aqui como comentário, ó, declarando e chamando a função anônima. Anônimo, tá? Então já faz tudo de uma vez. Sim, só que aí tá faltando aqui então ler notas, né? Então vamos colocar aqui a função ler notas. Para ficar diferente, tá? Eu vou usar aqui o function. Podia continuar usando iron function, né? Essa sintaxe aqui, mas só para a gente relembrar, eu vou fazer das duas formas, tá? Então essa função ler notas, eu vou colocar com a palavra-chave function, tá? Então vou ficar dessa forma. O que eu vou ter aqui? O que esse ler notas vai me retornar? Se a gente voltar na aula anterior, a notas vai ser um array, um vetor de notas. Então, o que esse cara aqui vai me retornar? Vai ser um array de notas, um vetor de notas. Vou chamar aqui de vet, é um array, tá? E eu vou ter que ler 4 notas. Então, vou fazer já um laço aqui para... Deixa eu declarar aqui, não posso me esquecer de declarar. Então, para variável i começando em 0, enquanto i for menor que 4, porque eu quero ler 4 notas, e mais. Aí eu peço para o usuário digitar a nota e leio essa nota, né? Então, eu vou colocar um prompt aqui, digite a
vou fazer diferente, né? Já para usar também, né, já que a gente está revisando, vamos utilizar aqui o acento de crase, né, e criar uma template string, tá? Que acho que nesse caso aqui vai ficar mais interessante. É uma string, só que é uma string que eu consigo colocar algumas variáveis, algumas coisas aqui dentro, tá? Então vamos dizer assim, digite aí vamos dizer a primeira, a segunda, a terceira nota, né? Então digite a I nota, tá? Só que o I começa com 0, e aí a primeira ele coloca 0. Então aqui eu vou colocar I mais 1. Só que primeiro eu vou testar para vocês observarem o que acontece, depois eu corrijo aqui, tá? Então digite a primeira nota, a 0ª nota, né? Que nem sei se essa palavra existe, depois primeira, segunda e assim por diante. E aí este prompt me retorna string, e a gente já viu que não é string que eu quero um número, como é nota, eu quero um número real. Então não dá para usar simplesmente prompt, eu tenho que transformar em número real. Então eu vou colocar aqui um parse float, e aí sim eu leio os dados. Tá, li esses dados, vou guardar isso aonde? No vetor, né? Então eu posso dizer assim, vetor.push, e passo tudo isso aqui como parâmetro. Talvez tenha ficado complicado, né? Ó, fiz tudo numa linha só, mas para ficar um jeito mais simples, talvez para vocês entenderem. Ó, eu vou ler aqui com prompt. Deixa eu copiar aqui e colar. Prompt, lê string, né? Então, isso aqui ele me retorna texto. Então, eu posso colocar aqui uma variável texto. Eu sei que ele retorna texto. Só que eu quero transformar isso em número. Então, vamos dizer que eu tenho um número, recebe, parse float, e aqui eu passo a variável texto, né? E depois, por fim, deixa eu colocar aqui de volta. E depois, por fim, o que eu vou dizer? Vetor.push, isto é, insere no vetor o push, eu vou acrescentar algum dado na minha variável vet, que é um array, tá? Então, digo vet.push e passo o número como parâmetro. Então, esta uma única linha que está aqui comentada seria essas 3 linhas aqui. Tá? Então, primeiro, eu leio um dado, né, peço para o usuário digitar alguma coisa, leio, guardo na variável texto. Isso é string. Passo a string para a função parseFloat, então ele vai pegar esse texto, transformar num número, né, num número real e guardar na variável número. Depois eu pego essa variável número e insiro ela dentro do vetor. Ok? Por fim, quando eu sair desse laço, quando eu ler os 4 números, né, e acrescentar eles no vetor, eu vou sair fora do laço e retornar o vetor. Retornar para onde? Lá para onde chamou. Ó. Eu não estou chamando ler notas aqui, estou retornando um vetor. Esse vetor vai ser atribuído aqui em notas, né? Lembre-se que esse é a referência, então esse notas vai ter uma referência do vetor, ok? E aí a gente pode testar e ver se isso vai funcionar. Para ver se vai funcionar, eu já vou colocar aqui um console.log A1. Quem que é um A1? Essa variável aqui, A1, aluno. Então, o que vai acontecer? Ó, vou salvar aqui, explicar direitinho. Tem essa função, está declarada, não é executada. Tem essa função, está declarada, também não é executada. E tem essa função aqui, que eu declarei e já estou executando ela, já estou chamando ela aqui na sequência. Então, o que ele vai fazer? Chama a função ler aluno. Aí sim, vem para cá, declara um objeto aluno que não tem nada dentro dele, aí insere o nome, insere uma idade e insere as notas, tá? Como que vai inserir a nota? Usando essa função ler notas. O que essa função ler notas tem? Um vetor vazio, aí depois faz isso aqui 4 vezes, ou seja, pedir para o usuário digitar um número, transformar ele em número real e inserir no vetor. Depois que fez isso 4 vezes, retorna esse vetor, né, com as 4 notas. Aí retorna para cá. Terminou esse conjunto aqui, né? Lê o nome, idade e as notas, retorna o objeto aluno. É um objeto que tem nome, idade e notas, tá? Aí retorna para quem? Para quem chamou. Não havia sido chamado aqui? Então o A1 vai receber esse objeto, tá? Esse objeto que tem nome, idade e as notas. E aí eu vou mostrar no console só para a gente ver se está funcionando ou não, tá? Então vou vir aqui, pressionar, vou pressionar aqui o F12 e vou no console para a gente poder observar, vou pressionar F5,
Ó, digite o nome. Então, por exemplo, o nome é José, ok? Digite a idade é 20. Ok, digite a primeira nota. Então, tirou 10, depois tirou 9, depois tirou um 8 e depois tirou um 9,5. Então, aí ele mostrou o objeto aqui no console, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, eu tenho a idade, tenho o nome e tenho um array notas. Observe que é um array, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom. Opa, botão errado. Vou aumentar mais. Então, eu tenho um array notas, né? Que tem 4 notas. Observa aqui o length dele, né? Tem essas 4 notas. E as notas que eu havia digitado lá, 10, 9, 8 e 9,5. Observe que aqui eu coloquei 9,5, não 9,5, tá? Isso, então é isso, tá? Vimos aqui que está funcionando. Só que aí eu não quero mostrar ele aqui no console. Eu quero mostrar ele num alert, para mim não ter que estar abrindo o console, né? Então vamos voltar aqui, F5, vamos digitar aqui o José, a idade dele, as notas. E aí ele me mostra que é um objeto. Ó, esse cara aí é um objeto. Então já deu errado, né? O que eu precisava fazer? Precisava colocar aqui alert a1.nome, a1.idade e assim por diante, tá? Então se eu colocar aqui, por exemplo, o ponto nome, então José, uma idade qualquer, aqui uma nota qualquer, e aí ele vai mostrar o nome aqui, tá? Então, eu vou criar uma função agora para mostrar um aluno. Então, eu vou dizer aqui que eu tenho uma função mostrar aluno e eu passo o aluno aqui como parâmetro. E aí essa função não existe, né? Então, vamos criar esta função. Então, vou ter aqui um function mostrar aluno, recebe um aluno como parâmetro, tá? Observa aqui que eu estou passando esse cara aqui como parâmetro, esse cara é um aluno, né? Aqui, ó, esse objeto, tá? Então, passa esse objeto aqui como parâmetro. Quem vai receber esse objeto? Esse cara aqui que eu estou chamando de aluno. Podia ser um nome qualquer aqui, tá? Mas para ficar mais intuitivo, eu vou chamar ele de aluno. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar esse aluno, tá? Então, eu vou dar um alert e mostrar que o aluno no índice, o aluno no campo nome. Posso colocar assim para ficar mais interessante? Vou utilizar aqui o template string, né? Lembre-se, aqui não é apóstrofo nem aspa, é o acento de crase, tá? Para criar template string, o acento de crase. Então eu vou colocar assim, nome, 2 pontos, e aí dentro aqui de dólar e as chaves, eu vou colocar o aluno no campo nome. Depois, eu vou colocar aqui embaixo a idade, 2 pontos, aluno, ponto, idade. E depois eu vou colocar aqui notas não, perdão. Lá naquele outro exercício, falava, né, quando na outra aula, eu pedi o seguinte, vai ler 4 notas. Agora, na hora de mostrar, não é simplesmente para mostrar uma nota, é para mostrar a média das notas, tá? Então, eu vou dizer aqui, notas, 2 pontos, e aí eu vou dizer assim, calcula média e passo o aluno como parâmetro, tá? Então, eu vou criar mais uma função para calcular a média e passar o aluno como parâmetro. Só que isso aqui eu vou fazer daqui a pouco. Primeiro vou só testar para ver se esse mostra aluno do jeito que está aqui, se está funcionando, tá? Então vou voltar aqui, pressionar F5, digitar o nome do aluno, José, digitar a idade dele, 20, aí as notas, nota qualquer aqui, e aí ele já me mostra aqui, ó, nome, José, a idade, 20. Observe que ficou um espaço aqui. Por que ficou esse espaço? Por conta do template string. Isso é próprio de quando eu uso o acento crase, tá? Ele vai pegar aqui, ó, pegou o nome, tem espaço aqui antes do nome? Entre o crase e o nome, tem espaço? Não, não tem. Agora, antes aqui da idade, ó, tem espaço aqui, ó. E é esse espaço aqui que ele colocou aqui, ó. Certo? Então, se eu não quero mostrar esse espaço, eu tenho que remover, tá? Ou, uma outra possibilidade seria deixar tudo aqui na frente, coloca um contrabarra N, tá? Funciona também, né?
Vamos aqui, F5, José, a idade 20, as notas qualquer aqui, e aí ele mostra aqui, ó. Então, contra barra N, quebra linha. Quebra linha, pessoal, aqui quando eu estou falando do alert, quando eu estou falando do console.log, aí ele quebra linha. Quando eu for falar de HTML misturado com JavaScript, que a gente vai ver em aulas mais para frente, aí não é contra barra N, não, aí é HTML. Para quebrar a linha no HTML é BR, tá? Então, eu vou deixar dessa forma, com contra barra N, e além disso, deixa eu colocar aqui tudo. Vou colocar um outro contra barra N aqui e pedir para mostrar as notas. E o que vai ser as notas? Eu vou calcular a média do aluno. Então, vamos fazer mais uma função, tá? Então, mais uma função. Vamos colocar essa função aqui. Então, eu vou ter aqui uma função. Vou colocar como, né? Eu coloquei essas duas aqui usando a palavra-chave function. Vamos colocar agora aqui como era um function, tá? Então, eu vou ter aqui uma função anônima. Era um function anônimo. Então, isso aqui é uma função de seta, por isso é arrow function. Só que ela não tem nome, ela está anônima. Só que eu preciso colocar um nome para ela. Por que eu preciso colocar um nome? Porque eu vou chamar ela aqui, tá? E aí o nome dela vai ser calcula média. Então, vou dizer aqui, ó, calcula média, recebe essa função. E aí eu vou escrever a função aqui. O que a função vai fazer? Vai calcular a média desse aluno, tá? Então, do campo notas do aluno. E então eu posso fazer assim, eu vou ter uma variável aqui, soma. Lembre-se, para calcular a média, o que eu vou fazer? Somar todas as notas e dividir por 4. Por que 4? Porque é a quantidade de notas que eu tenho. Tá? Então eu vou somar todas e dividir pela quantidade de notas. Então, posso fazer isso de várias formas, tá? Eu vou fazer aqui usando for of. Então, para cada nota que está no aluno no campo notas, né? Para cada nota do array aluno.notas, né? Deste array que está no objeto aluno. E aqui, ó, estou passando aluno como parâmetro, certo? Então aqui vai receber o aluno. O nome, perdão, fiz errado, aluno. Aqui eu dei o nome de aluno. Aqui eu também dei o nome de aluno, mas não necessariamente precisa ser o mesmo nome, tá? Aqui é variável local, tá? Deixei o mesmo nome para ficar mais simples, mas não necessariamente precisa ser. Aqui eu esqueci o R, ó, for, tá? Então, para cada nota que está nos alunos, o que eu vou fazer? Eu vou somar, né? Aí eu vou fazer aquele somatóriozinho. Então, soma mais igual nota. Ou seja, soma começa com 0, aí depois eu pego a primeira nota mais soma e o resultado fica em soma. Depois a segunda nota mais soma e o resultado fica em soma e assim por diante. De forma que quando eu terminar este laço aqui, na variável soma eu tenho um somatório de todas as notas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ter a média. O que vai ser a média? Vai ser soma dividido por 4. Por que 4? Porque 4 é a quantidade de notas. Só que vamos supor que eu vim aqui e mudei. Não quero mais 4 notas, agora vão ser 5 notas. Aí eu tenho que vir aqui e mudar também. Para evitar isso, aqui vai ficar 4. E aqui eu vou falar que é o tamanho do array, né? Então, qual que é o array? Aluno.notas, este é o array, ponto length. Aí eu sei a quantidade de itens que tem em notas, né? O tamanho aqui desse notas. Lembrando que no JavaScript não é bem a quantidade, porque no JavaScript eu consigo ter campos ali vazios e tal, que é aquilo que a gente já falou na aula de array, tá? Mas como eu estou usando sempre push aqui, então não vai ter problema, tá? Então, vou pegar esse tamanho, porque se eu vier aqui mudar esse 4, falar que é 5, 10 ou qualquer outra coisa, aqui já fica funcionando, tá? E aí depois eu vou retornar a média. Faço assim. Agora, o que é média? Média é isso aqui, ó. Então não posso fazer isso de uma forma mais direta, mais abreviada. Então vou tirar isso daqui, vou colar aqui e posso apagar isso. Então não tem uma variável média. Eu já faço o cálculo aqui
Pego soma, divido pela quantidade de elementos e já retorno esse valor. E retorna para quem? Retorna para cá, ó, calcula a média. Tá? Então deixa eu salvar aqui, vamos testar. Pressiona aqui F5. Nome, Maria. Idade, 30. Nota, a primeira nota vai ser 10, a segunda vai ser 9, a outra vai ser 9 de novo e a outra vai ser 10 de novo. Ou seja, vai dar 9,5, isso mesmo, né? Então, Maria, 30 e a nota 9,5, tá certinho? Outra coisa. Eu estou chamando o calcula média aqui, correto? E o que é o calcula média? O calcula média é tudo isso aqui. Então, é possível a gente pegar tudo isso aqui e substituir aqui, semelhante ao que a gente havia feito aqui, ó. Tá? É uma possibilidade, tá? Eu não acho legal fazer isso não, mas nós vamos fazer aqui só para você ver que funciona, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso aqui. Opa, com L... Peraí. Vou comentar isso aqui. Aí vou copiar esse trechinho de código aqui. E aí vou substituir aqui. Né? Só que para não ficar tão bagunçado, vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Enter aqui. Dar um Enter aqui. Para não ficar tão bagunçado. E aí eu vou substituir tudo isso aqui, ó. O que é o calcula média? O calcula média recebe tudo isso aqui. Então, isso aqui eu vou dar um Ctrl C e vou colar aqui. Aí, eu... Vou dar um Tab aqui para ficar mais organizado. Aí, a mesma ideia, ó. Era um function que está recebendo o aluno e passando para aqui, para dentro dessa função. Na sequência, eu já vou chamar a função. Só que para mim chamar essa função, a gente viu lá que eu preciso, para ficar organizado, sintaxe correta, colocar isso aqui dentro de parênteses. Pronto, salvei. Vamos voltar lá, ver se vai funcionar. Digite o nome, José, a idade 30, a nota 8, 7, 8 e 7. Tá aí a nota 7,5. Funciona direitinho, tá? Mas eu não gosto muito disso, eu acho que fica um pouco bagunçado e principalmente quando a gente está começando, né? Depois que você já tem mais experiência, você já até consegue ler isso aqui com mais facilidade. Mas no início eu acho isso aqui muito bagunçado, eu não gosto, tá? Então eu vou dar o Ctrl Z aqui e vou deixar do jeito que estava antes, tá? Mas aí você já sabe que isso aqui funciona. Ok? Sim, melhorar isso aqui. Aqui eu consigo ler um aluno, aqui eu consigo mostrar um aluno, ler as notas, né, do aluno, e aqui eu consigo mostrar um aluno, né? Só que, e se eu quisesse fazer isso para 10 alunos, 20 alunos, 50 alunos, ou não importa quantos alunos, os alunos de uma turma, né? Então eu teria que melhorar isso aqui, né? Então vamos fazer isso aqui, eu vou colocar com 3 alunos, tá? Ler 3 alunos, calcular a média dos 3 alunos e mostrar. Mas se eu consigo fazer com 3 alunos, eu vou conseguir fazer com 20 alunos, com 50, com quantos forem, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui uma função para ler uma turma. Vou dizer assim, ler turma. O que vai ser a turma? Uma turma de alunos, tá? Eu posso, inclusive, receber um parâmetro aqui, ó, 3. Que eu quero dizer, ó, ler 3 alunos, tá? Então, vou dizer aqui que é a quantidade. Então, ler 3 alunos. Aí, vou fazer o laço, tá? Para let igual a 0 e menor que a quantidade. E mais... Ah, tá, mas outra coisa que eu esqueci, pessoal. Só rapidinho antes da gente continuar aqui. Ó, aqui digite o nome, José. Digite a idade, 20. Aí aqui, ó, tá, ó, digite a zerésima, não sei nem se essa palavra existe, zero e nota, né? E aí eu falei que a gente ia corrigir isso aqui, ó. Aí depois é o primeiro, aí depois é o segundo e depois a terceira nota. E não aparece o quarto, né? Então, vamos só corrigir isso aqui, né? Aqui tá aí, eu vou colocar e mais um, tá? Aí já fica melhor a apresentação. Então, vou digitar o nome.
a idade, e aí ó, já vem aqui para digitar a primeira nota, depois a segunda nota, depois a terceira nota, depois a quarta nota, e aí sim, tá? Tá, então só essa observação. Vamos voltar para cá e vamos fazer o ler turma. Então, i começando em zero, enquanto i é menor que a quantidade que eu vou receber aqui como parâmetro. I mais mais. E aí, eu vou ter aqui uma turma. Essa turma vai ser um array. Essa turma vai ser, um array. Vou ter um conjunto de alunos. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu digo assim, turma.push, ou seja, insere no array turma. Insere o que no array turma? Ler aluno. Ó, para ficar mais simples, tá? Eu digo aqui que eu tenho uma variável auxiliar, recebe, ler aluno. Então, o que vai fazer? A mesma ideia daqui, ó, ler aluno, né? Lê um aluno e guarda na variável auxiliar. Essa variável auxiliar, eu coloco aqui. Então, vou inserir este aluno dentro desse array turma, né? E aí eu vou fazer isso quant vezes. Supondo que o quant é 3, eu vou fazer isso aqui 3 vezes. Lê um aluno, insere no array turma. Lê outro aluno, sabendo que um aluno é um objeto, tá? Lê esse outro aluno, insere no array turma. Lê outro aluno, insere no array turma. E por fim, eu retorno essa turma. Certo? Só que aqui eu já vou fazer direto, né? O que é este auxiliar? Observa, o auxiliar recebe ler aluno. Então já vou pegar isso aqui, então Ctrl X, colocar aqui direto. E eu já leio uma turma toda de uma vez aqui. Olha o tanto que já ficou mais simples, né? Ler turma, recebe a quantidade, executa esse array quant vezes, vai lendo os alunos e inserindo neste array. Por fim, retorna o array. Então vamos agora refazer essa função aqui, essa função principal que já vai ser executada, né? Ao invés de ler o aluno, eu vou ler uma turma. E essa turma eu falei que eu quero 3, né? Se eu quisesse 10, mudaria aqui para 10, mas por enquanto só 3 para testar. Como eu não tenho um mostrar turma, eu vou colocar aqui um console.log e mandar mostrar, que eu vou chamar de T, tá? Não vou chamar de A1, não. Vou chamar de T, de turma. E aqui eu mostro esse T. E vamos testar, né? Vamos pressionar aqui F12 para poder ver o console. Pressionar aqui o F5. Digite o nome. O primeiro vai ser a Maria. A idade da Maria é 20. Aí a nota da Maria é 10, 9, 8 e 10. Digita o nome agora do outro aluno, né? Então o outro aluno aqui vai ser o Pedro. Então a idade do Pedro vai ser 15, as notas vão ser 9, 7, 10 e 8. Aí digite o aluno novamente. Então agora o aluno vai ser o João. A idade do João vai ser 25. A nota, o João tirou 8, tirou 7, tirou 10 e tirou 9. Aí, ok. E aí ele me mostra aquele array. O que esse array tem? É um array de tamanho 3. Então se eu clicar aqui, eu vejo que é um array que vai ter 3 objetos dentro deste array. E o que tem nesses objetos? O primeiro objeto é a Maria, de idade 20, e que tem um array com 4 notas. O outro objeto é o Pedro, com idade 15, e também tem um array com 4 notas. E depois o João, de idade 25, que também tem um array. Se eu clicar aqui para expandir este objeto aqui, eu vejo a idade, a Maria, e dentro tem um array, né? O notas é um array. E esse notas vai ter as notas aqui da Maria, né? Mesma coisa, se eu vier aqui no objeto aqui no Pedro, né? É o Pedro, a idade é 15, a nota dele é um array de tamanho 4 e tem estas notas aqui. E assim por diante, tá? Só que aí eu não quero mostrar isso aqui no console, eu quero mostrar isso num alert organizado, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nesse mostrar aluno e ao invés de mostrar, eu vou retornar um aluno. Então não vai ser mostrar, tá?
vai ser um retornar. Então eu vou retornar um aluno, tá? Só que eu vou retornar um aluno no formato de texto. Então aqui, return. Então antes eu mostrava, agora eu vou retornar. E já vou acrescentar aqui um contra barra N, tá? E na verdade eu vou colocar 2 contra barra N. E aí vocês vão ver o porquê jazinho. Então eu retorno um texto, observe, como está dentro da crase, é uma string, tá? Tudo isso aqui é uma string. Então eu vou retornar uma string. Então eu recebo um aluno como parâmetro e retorno uma string, tá? E essa string tem lá o nome dele, a idade e calcular a média. Aí eu vou fazer agora uma função que vai ser o mostrar turma. E recebe aqui a turma como parâmetro. Recebeu a turma como parâmetro, eu vou ter uma variável aqui, texto, que inicialmente é um texto vazio, não tem nada. E aí o que eu vou fazer? Eu vou percorrer a turma, então vou fazer um laço for para cada aluno da turma. O que eu vou fazer para cada aluno da turma? Eu vou retornar o aluno. Então, ó, recebe um aluno e retorna um texto, uma string. E eu vou concatenar, ó, mais igual. Então, retorna, eu junto nessa variável texto. Executa de novo, né? Lembre-se, esse laço aqui vai executar 3 vezes. Por quê? Porque aqui eu estou falando que é 3. Então, essa turma é um array com 3 posições. Então, cada aluno que está na turma, eu passo ele para essa função, ela retorna uma string. E eu vou juntando nessa variável texto. Por fim, eu mostro alert, eu mostro a variável texto. E o que vai ter na variável texto? Essas informações aqui 3 vezes, né, para os 3 alunos. Tá? E aqui, ao invés de eu fazer um console log, eu vou dizer mostra turma e passo a variável t, que é a turma, como parâmetro. Certo? Então vamos lá, vamos testar. Digitar o nome, José, a idade, 20, as notas, 10, 10, 10, 10. Digitar outro nome, Pedro, idade, 15, as notas, 9, 9, 9, 9. Digitar outro aluno, Ana, a idade é 8, 9, 10, 7. Opa, ainda ficou mais... Ah, eu coloquei errado a primeira, né? Coloquei com uma idade. Pronto. Aí, ó, por isso que eu coloquei 2 contra barra N, ó, para poder quebrar a linha aqui, ó. Ele quebra uma linha e já quebra outra para poder dar esse espaçamento. E eu já consigo ver, então, o José tem a idade, a média é 10. O Pedro tem a idade, a média. A Ana tem a idade e a média aqui. Ok? Então já fica bem mais organizado. E aí... Ah, mas eu não quero só 5 alunos, eu quero 10, 20, 3, sei lá quantos forem. Basta modificar aqui e aí testa o exercício para quantos alunos precisar. Sendo que se colocar muitos, aí vai ficar complicado, porque o alert aí já fica com a barrinha de rolagem, tá? Aí já vai dar uma complicaçãozinha maior, o alert fica muito grande. Mas a ideia é essa, ok? Pessoal, então por hoje vai ficar essa revisão, né? Então nós vimos aqui, ó, função, falamos de objeto, falamos de array, falamos de laço, tá? E template string, tá? Então já teve bastante coisinha que a gente viu nesse exemplo aqui. Muito do que a gente viu está nesse exemplo aqui, tá? Então, tendo dúvida, posta no fórum ou manda mensagem no WhatsApp. E um exercício para vocês fazerem, tá? O que é o exercício para vocês fazerem? Aqui eu estou mostrando todo mundo, a turma toda. O que eu quero que vocês façam? Além disso aqui, vocês vão implementar mais 2 funções. O mostrar o aluno com maior nota. Então, passa a turma como parâmetro. Passei a turma como parâmetro, ele vai me mostrar quem que é o aluno que tem a maior nota. E um mostrar aluno com a menor nota. Então, você vai implementar 2 funções. Uma função que recebe a turma como parâmetro, e mostra o aluno que tem
o aluno que tem a maior nota, e outra que recebe a turma como parâmetro e mostra quem que é o aluno que tem a menor nota, tá? Então, fez uma função, a outra vai ser muito simples de fazer, tá? Então, implementem essas duas funçõezinhas aqui. Ok? Então, esse é o exercício para essa aula de hoje. Então, por enquanto é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.